Eu espero que não esteja muito descabelado. Eu nem me olhei em quadro aí, né? Bom, agora é tarde. Admiro empresas com impermanência propositiva. Veja, impermanência propositiva não é adaptabilidade. É o contrário. É mudar. Mudar sempre para pautar a inovação, não para segui-la. O adaptável é, por definição, um atrasado atento. Apesar de atento, ainda assim é atrasado. Essa ideia eu já antecipei em outro vídeo, mas eu não falei da impermanência propositiva justamente porque eu sabia que tinha aqui uma cápsula para que eu pudesse explorar o conceito, que é um conceito, na minha visão, bastante interessante e minimamente original, talvez bastante original, que eu acho que conduz um pouco da minha vida. E a essa altura vocês já sabem tudo que compõe aí a minha trajetória, mas esse olhar de impermanência propositiva eu acho que é um dos cores, é uma das essências, é um dos combustíveis mais vitais assim, da maneira como eu me coloco no mundo. Então deixa eu dizer o que eu penso, o que eu acredito, sem a pretensão de que quem está me ouvindo agora precisa concordar. Mas em algum momento da minha vida eu me perguntei, por que a gente quer que as empresas durem para sempre, né? Tudo no universo é finito. Tudo. O próprio universo tem, supostamente, um momento onde ele para de se expandir, volta a se retrair e acaba. A vida do ser humano, das outras espécies, das plantas, a vida tem início, meio e fim. Uma estrela tem início, meio e fim. Tudo é impermanente, tudo na natureza, tudo no universo é desde a sua concepção pensado para ter um início, meio e fim. Então o natural é as coisas nascerem, se desenvolverem, semearem, se reproduzirem, entrarem num estado de platô, de amadurecimento e depois terminarem. E aí a gente se orgulha, a gente se vangloria de ter uma empresa centenária, uma empresa que está aí há décadas e décadas, uma empresa que foi fundada lá no ano onde a gente nem era vivo. Eu entendo o porquê, eu entendo que em algum momento a sociedade, talvez mais da época boomer, tinha como conceito vital do trabalho a estabilidade, né? Uma carreira estável, um salário estável, um crescimento estável, portanto a empresa tinha que ser estável e apresentar ao mundo essa trajetória de muitos e muitos anos passava essa sensação de estabilidade. E essa estabilidade dava segurança. E essa segurança cobrava um preço, que era o controle. Mas nesse mundo digital, nesse mundo forever beta, nesse mundo mais líquido e efêmero, a palavra impermanência parece estar mais adequada ao que a gente está vivendo. Então, quando a gente artificialmente faz uma organização durar mais tempo
do que ela precisa, é como se a gente tivesse forçando algo na natureza a continuar vivendo artificialmente sem ter condições de estar vivendo. É como se a gente quisesse estender a vida ao nosso redor, mesmo quando a gente já tem morte cerebral. Então eu me pergunto, se uma empresa não é mais relevante para o mundo, por que a gente quer continuar estendendo essa vida adiante? Lembram que a gente falou? A gente não precisa de empresas grandes, a gente precisa de grandes empresas. E se a empresa deixou de ser uma grande empresa, uma empresa diferente, uma empresa relevante, uma empresa inspiradora, talvez ela esteja entrando nessa curva onde seja natural aceitar a sua impermanência, aceitar o seu fim, aceitar o seu ciclo, né? Então, talvez nós, como lideranças, a gente tenha que entender que uma empresa não tem que durar para sempre. Pelo contrário, o natural é que ela não dure para sempre. Ela tem que durar o tempo que ela tiver que durar para ser uma grande empresa, não uma empresa grande. Esse já é um ponto que eu acho que já gera desconforto para muitos de nós, né? E essa empresa, ela vai durar o tempo que durar propondo algo, levando algo novo ao mundo, ofertando algo diferente ao mundo, se colocando como uma nova solução ao mundo. Porque o mundo não precisa de mais uma empresa para fazer o que outras empresas já fazem. Claro que não. Se a gente está falando de inovação, a gente não precisa de mais um restaurante, ou mais uma companhia aérea, ou mais uma escola. A gente já tem aí as soluções, a não ser que alguém venha para mudar o que já é feito e evoluir o que a gente tem no presente. Então, se ela não propuser algo, se ela não trouxer um olhar novo, para quê? Então, esse conceito de impermanência propositiva é, primeiro, não ser adaptável. Não olhar para o que está sendo feito e reproduzir o que está sendo feito. Não, é ter uma proposta verdadeira, inovadora, que se proponha a criar um modelo tão diferente que, como a gente também já falou em outros vídeos, torne obsoleto o que existe hoje. Segundo, essa proposta é uma proposta que entende que ela só vai fazer sentido enquanto ela fizer sentido. Quando ela não fizer mais sentido para o mundo, ela aceita o fim do seu ciclo. Portanto, a finitude é parte do processo. Mas lembram que eu falei que nesse mesmo ciclo tem o semear? Pois então, esse semear é uma parte importante da impermanência propositiva, porque muitas dessas empresas, mesmo durando pouco tempo, elas semeiam, elas pavimentam, elas inspiram outros agentes que vão pegar esse bastão, que vão construir essa curva S e vão continuar evoluindo a sociedade nesse jogo coletivo. Eu não me enxergo mais como a minha organização terminando em si mesma. Eu enxergo a minha organização como parte de uma estratégia coletiva para que a sociedade evolua e eu sou uma pecinha nessa transmutação. Então eu transbordo os limites da minha organização para um movimento coletivo. E é isso que é a impermanência propositiva. A impermanência propositiva, que é algo que eu nominei há pouco tempo, sempre foi a maneira que eu entendi negócios. Eu sempre pensei que tudo bem se essa empresa não durar para sempre, tudo bem se essa iniciativa que eu estou fazendo aqui não
durar para sempre. Tudo bem se esse experimento aqui não durar para sempre. Agora, ele está tentando algo novo. Se der certo, ótimo. Se pavimentar espaço para outras empresas, ótimo. Se semear espaço para outros players, ótimo. Mas isso não me dá o direito de querer ficar aí pela eternidade. Então eu já tive empresas que, apesar de manterem o seu nome, apesar de manterem o CNPJ, apesar de manterem a mesma arroba nas redes sociais, elas mudaram tanto que eu não reconheci mais a empresa que eu tinha cofundado. Ao não reconhecer a empresa que eu tinha cofundado, eu entendi que ela era uma outra organização. É como se a organização que eu tinha sido iniciador tivesse nascido, crescido, semeado e morrido. E talvez essa nova organização que nasceu, que era diferente, apesar do mesmo nome, do mesmo CNPJ e da mesma arroba nas redes sociais, tenha sido, inclusive, semente dessa primeira. Mas ao entender isso, fica muito mais fácil a gente, inclusive, se desapegar. E lembrem que a gente falou que aprender tem a ver com desapegar. Quando a gente entende essa impermanência, entende essa proposição, a gente entende que novos ciclos empreendedores também nos permitem um desapego emocional para que a gente continue aprendendo. Senão a gente, sem nem se dar conta, fica vivendo um dia da marmota e não se permite evoluir.